Realização em São José dos Campos. Se você ligou a televisão agora, ligou na TV Canção Nova agora, pode estar perguntando o que é esse negócio de células, né? Células são grupos de 12 pessoas, né? Que estruturadas em rede, numa paróquia, né? Células de evangelização. Materiais onde você pode conhecer isso profundamente. Tem um livro, né? Do padre Luiz Fernando, que é o pároco da paróquia do Espírito Santo em São José dos Campos, que é praticamente o mentor e idealizador desse trabalho em São José, com mais de 350 células. Células é uma estratégia de evangelização e eles têm lá em São José dos Campos, na paróquia do Espírito Santo, o livro à venda. Também tem no site do movimento, que é o site www.catolicosemcelulas.com.br. Eles têm esse material no site, muito bom, que é exatamente isso. O que são células? Tá? Esse material, todo esse conteúdo está no site, certo? Isso. A pessoa pode acessar e tomar conhecimento com detalhes do que é isso daqui. Eu estou colocando essas coisas porque certamente alguém que está nos acompanhando pode estar interessado e queira entrar em contato. Agora, Fernando, coloca mais aí o que você acha importante para o entendimento de todo esse trabalho. Você estava falando no intervalo. Então, muitas pessoas perguntam, né, mas como que eu começo um trabalho de células na paróquia, né? Esse é um trabalho desbravador, né? É um trabalho que precisa ter coragem, né? Porque, como o professor Felipe falou, dá trabalho, né? E o pároco tem que estar engajado. E as pessoas então perguntam, como que eu começo, né? Primeira coisa, entra no site, tem bastante material lá, tem documentos, dá uma navegada no site. Lá tem o endereço, tem o telefone, tem um e-mail, né? Fale Conosco lá, um e-mail. E tem também o telefone, pode ligar lá na secretaria da Agência Católicos em Células, vai falar lá com a Gabi, vai falar, Gabi, eu quero conhecer na minha paróquia. E a Gabi vai indicar, dependendo da região do Brasil onde você estiver, ela vai indicar um consultor para entrar em contato com você. Quer dizer que pode ser qualquer região do Brasil? Qualquer região do Brasil. Hoje nós temos pessoas, consultores, Minas Gerais, Campo Grande, no sul ali, na região do Paraná, Londrina, temos aqui em São Paulo, Botucatu. Então, tem uma quantidade grande aí de pessoas que estão preparadas, estão já capacitadas para dar esse suporte. E aí, qual que é o primeiro passo, né? Quando uma pessoa fala, olha, eu quero começar, então, gostei, vi o material do site e eu quero saber um pouco mais. A gente marca uma jornada. O que é a jornada? A gente pede para o pároco reunir todas as pessoas da paróquia que ele entende que seriam interessantes saber um pouco a respeito disso, geralmente o CPP, a liderança, né, da paróquia, e a gente faz uma jornada, é um final de semana, são 2 dias, em que a gente vai apresentar o conteúdo dessa apostila, dizendo, explicando o que são as células, porquê das células, o embasamento, né, a fundamentação bíblica, né, por que isso, as células, né, os pequenos grupos na Bíblia, os documentos da igreja. Então a gente vai dar ali um banho de célula ali naquela paróquia, de modo que eles entendam. Depois dessa jornada, a gente dá um período para que a paróquia, que o pároco, junto com a sua liderança, reflita a respeito desse assunto. Se eles decidirem realmente implantar as células, eles vão começar a fazer o que nós chamamos de ano da transição. Porque você não começa um trabalho desse numa paróquia da noite para o dia. Você não vira um botão e fala, olha, a partir da semana que vem, a nossa paróquia é uma paróquia em células. Por quê? Porque esse trabalho, ele exige uma mudança de mentalidade, exige uma quebra de paradigmas. Quando nós começamos lá na Paróquia Espírito Santo, as pessoas diziam assim, o padre Luiz Fernando vai acabar com as pastorais. O padre Luiz Fernando vai fechar os grupos de oração, porque agora só vai ter célula. Então, muita gente, muitas pessoas de frente não abraçaram esse trabalho de cara, porque eles falam assim, olha, vai acabar com o pastoral, agora é só esse negócio de célula, só esse negócio de grupo, e vai acabar. Por quê? Há uma necessidade de quebra de paradigma. Hoje a igreja está muito cristalizada
dentro de um modelo de pastorais, modelo de liderança, de coordenação, né? E é uma forma que está assim, muito clara, muito viva, muito forte. Engessada. Engessada, essa é a palavra. Então você precisa quebrar para que a pessoa se abra para falar o que tem além disso. Ser igreja é só isso? Não, ser igreja é muito mais do que isso. Ser igreja é muito mais do que uma pastoral, é muito mais do que um grupo de oração. Então, é preciso um ano inteiro para promover essa mudança. Então, se o pároco, com o seu grupo lá, chega à conclusão de que vai fazer essa transição, nós marcamos, então, uma sequência de 4 encontros ao longo de 12 meses. E esses 4 encontros, então, nós vamos gradativamente apresentando o trabalho de células, explicando como faz, como que não faz, né? Até chegar no último encontro, onde a gente prepara aquele grupo para formar as primeiras células da paróquia. E a partir desse quarto encontro, então, eles são enviados, as células saem, começam a se encontrar e o trabalho começa a acontecer. Então, tudo isso daí tem um tempo, né? Às vezes as pessoas vêm assim, muito ansiosas. Ah, mas eu quero começar amanhã. Não, é um trabalho estruturado, é um trabalho de base, que precisa ser bem feito, né? Eu tive a experiência de fazer essa transição lá em Londrina, recentemente, paróquia lá do Padre Limeira, na Diocese de Londrina, e hoje fizemos toda a transição, agora eles estão com as primeiras células. É muito legal, né, a gente poder ver o trabalho que eles vão realizando. E aí depois, quando eles começam a célula, eles chamam a gente também para dar orientação. Não é abandonado, não. Pode contar com a agência, suprindo material, né, orientando e tudo mais. Então, aproveito também para mandar um abraço ao pessoal da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, lá em Londrina, que está começando esse trabalho aí. Mas tem todo esse processo de transição que é muito bem estruturado. Tem material, tem apostila, entre um encontro e outro tem algumas tarefas que eles precisam fazer, estudar, se organizar para isso. Então, se alguém quiser, eu quero conhecer um pouco mais, entra no site, procura saber lá, manda um e-mail, liga lá, que um consultor vai entrar em contato com a sua paróquia e vai marcar primeiro um bate-papo com o pároco e a partir daí, quem sabe, uma jornada e aí por aí vai. Fernando, vamos mostrar algumas cenas. O movimento foi reconhecido pelo Vaticano, tem reconhecimento pontifício no ano de 2015. E vocês aqui, eu estive vendo aqui na revista, né? Todo esse povo aqui se preparou para ir a Roma, não é isso? A Roma. Olha aqui, inclusive aqui, nós estamos aqui segurando a bandeira do Brasil, o Padre Luiz Fernando, né? Passa então aí algumas imagens e o Fernando vai explicando, né? O que você achar de mais importante. Bom, então nós temos ali, né, primeiro a nossa paróquia, né, Paróquia Espírito Santo, localizada no Jardim Satélite, na Diocese de São José dos Campos. Aí, essa foto que o professor Felipe mostrou, onde foi a nossa grande célula que antecedeu o encontro com o Papa Francisco lá no Vaticano. Então, ali estão todas as redes, vocês vão notar ali que tem amarelinho, azulzinho, cor de abóbora, tem várias cores, porque cada rede é de uma cor. Então, as pessoas vão com a camiseta da sua. Se olhar lá em cima, tem um verdinho claro lá, que são a rede juvenil, depois tem o preto, então, cada rede é identificada por uma cor. Aí está todo o pessoal de célula. Aí, nosso pároco, né, Padre Luiz Fernando, ontem celebrou 25 anos de sacerdócio. Então, ele foi o precursor, teve a coragem de levantar essa bandeira de células há 14 anos atrás e levar adiante. Bom, aí tem uma imagem, como eu disse, a gente tem os encontros de formação, a gente tem uma escola de liderança, né, que provê a formação para os líderes. Essa foto é de um dos nossos encontros na Casa de Retiros Betsaida, lá em São José dos Campos, ali é o encerramento. Então, todo aquele povo ali, são líderes em potencial, são membros de célula que fizeram um encontro. Nós temos, são séries, né, de encontros, são 4 encontros, então temos algumas séries no ano. E aí a gente vai preparando os líderes, preparando os membros para se tornarem líderes. A célula não se resume só à reunião semanal, o pessoal faz eventos. Então, a rede de casais, né, promove eventos, promove seminário de vida para casais, promove grupos, né? Então, cada rede vai fazendo eventos de acordo com a sua realidade. Então, os casais, a rede juvenil faz seus encontros para jovens, né? E nessa foto aí a gente tem ali o Dom Pide, o César e a esposa dele, a Carol, no Congresso Internacional de Células que aconteceu lá em Milão.
a gente tem essa estrutura, né, esse organismo internacional, e a gente sempre tem alguém do Brasil lá participando, representando o Brasil. Esse material aí, essa foto é o material da transição. Então, como eu disse, são 4 encontros. Cada encontro tem uma apostila específica, tem um material específico para conduzir esse encontro. Ok. Fernando, quais são as dificuldades maiores para conduzir esse trabalho todo, nas células ou na rede de modo geral? O que é o mais difícil de ser resolvido? Começa por essa disponibilidade do pároco, né? O pároco tem que querer, porque dá trabalho. Dá trabalho, né? Ele tem que realmente se dedicar, né? Gastar um tempo, investir um tempo nisso. E depois tem essa dificuldade de comprometer as pessoas, né? E são pessoas se relacionando, né? Então, às vezes, tem um que é mais expansivo, tem outro que é mais tímido, tal, e tudo isso é uma família, né? Uma célula, ela acaba se tornando uma família. Então, tem que entender as necessidades de cada um, atender essas necessidades também, entender as deficiências, né? Então, imagina hoje, na nossa paróquia, 350 células. Uma célula, como eu disse, pode ter 12 pessoas. Obviamente que nem todas hoje estão completas, né? Porque a célula nasce com 6 pessoas e vai aumentando. Então, vamos pegar uma média aí que cada célula tenha 10 pessoas. 350 células são 3.500 pessoas hoje em células. Uma quantidade muito grande de pessoas para serem cuidadas. Então, há necessidade de ter uma estrutura por trás. Coordenador de rede, supervisor. A nossa rede de casais hoje, ela tem uma estrutura que tem um coordenador, tem alguns distritos já que foram criados, porque são muitas células, são muitas pessoas. Então, esse trabalho todo, ele tem que ser muito bem cuidado pelo pároco, né? Junto com a liderança, com a coordenação do movimento, do trabalho ali. Então, a dificuldade é isso daí, é manter essa visão, né? Não perder essa visão da célula, desse pequeno grupo, desse retorno às origens, não perder isso, senão vira um grupo de reza, né? Sim. O que é um grupo de reza? Aquelas pessoas que vão lá, fazem aquela célula, fazem a oração e vai embora. Não, a célula tem que extrapolar esse limite da reunião na casa, né? A reunião na casa é uma parte, mas esse encontro tem que gerar uma intimidade, gerar um vínculo ali que extrapola. Ô, Fernando, quer dizer que uma pessoa, ela participa da célula e ao mesmo tempo ela pode participar e deve participar de uma pastoral. Por exemplo, trabalha lá no encontro de casais, que é muito bem organizado lá em São José dos Campos, ali na pastoral de São Dimas, ali no Espírito Santo, né, que eu já tenho participado várias vezes. E ao mesmo tempo a pessoa participa de uma célula, é isso? Pode participar, não é um trabalho concorrente, vamos dizer assim, né? Lógico. Mas é um trabalho que se complementam, na verdade, porque a célula é muito mais vivencial. Não é algo para você fazer, mas é algo para você ser, né? É o ser igreja, né? Vivendo ali, então você vai se alimentar da palavra, você vai partilhar, você vai ter essa experiência com os irmãos. Já a pastoral é algo para você trabalhar mesmo, para você arregaçar as mangas, colocar a mão na massa. Então ele pode participar de uma célula, lá na Paróquia Espírito Santo tem muita gente das pastorais que participam de células. A gente nota assim que as pastorais foram fortalecidas pelas células, porque as pessoas vêm para a célula, afastadas da igreja, vêm para a célula, experimenta, sente-se parte daquele corpo e aí ela fala, agora eu quero mais. A gente tem até uma experiência que a gente faz lá, um trabalho, que é o teste de dons. Então a gente aplica um teste de dons para saber quais os dons que essa pessoa tem. E de acordo com esse dom, a gente encaminha, olha, então você pode trabalhar nessa pastoral, você pode trabalhar nesse movimento, você pode ajudar aqui ou ali. Então acaba fortalecendo as pastorais nesse sentido que ela vem trazendo recursos, vem trazendo pessoas e oferecendo essas pessoas para as pastorais em movimentos. Beleza. Eu quero até, sabe, o Fernando, já deixar aqui um convite para o Padre Luiz Fernando um dia vir aqui ao nosso programa. Eu sei que ele é muito ocupado, mas realmente, não só para a gente conversar de célula, mas para conversar sobre tudo aquilo que acontece ali na paróquia dele, que realmente é muita coisa interessante. Bom, agora eu quero vir aqui a Daniela, que é a esposa do Fernando, porque também é importante a gente ver o aspecto familiar nisso. Daniela, muito prazer. Já nos cumprimentamos aí. Vamos ficar mesmo de pé um pouco, já estamos no final do programa. Daniela, eu queria que você colocasse, você assistiu o programa até agora,
evidentemente, muita coisa ainda precisa ser falada, precisa ser explicada. Primeiro, eu queria te dar essa oportunidade de colocar o que você, de tudo que você ouviu aí, que de repente falta colocar. Olha, eu realmente, assim, tenho só que agradecer, né, a Deus por essa oportunidade, né, e a oportunidade de deixar Deus trabalhar em nós. Acho que o grande sinal, a grande oportunidade, assim, que a célula nos dá é deixar que Deus trabalhe em nós, né. Então, eu e Fernando, nós somos instrumentos de Deus, né? Assim como tantos irmãos, tantos que estamos acompanhando em casa também são instrumentos de Deus, né? No seu reino, no trabalho, e nós estamos a serviço dele, né? E as células é essa porta que o Senhor nos chamou para fazer, né, toda essa evangelização. Daniela, agora em termos de família, você tem 2 filhos, 2 estão ali, sim, cada um tirando fotografias ali, e eles estão com a camiseta, né? Isso, discípulos para amar, evangelizar, servir. Essa camiseta é da comunidade de vocês, comunidade discipular. Isso. Né? Tá aí. Como é que é, então, também a questão da família na célula? Vocês devem trabalhar muito, né? Como é que fica a assistência às crianças, escola e coisa mais? Então, dentro da nossa célula de evangelização, nós temos, né, nós abrimos a nossa casa para outras famílias que também têm filhos, que também levam seus filhos para participar junto conosco na nossa célula, só que no momento, num outro ambiente da casa, e eles são evangelizados lá também, né? Participam também o mesmo cuidado, carinho, atenção, e lá aos poucos eles vão entrando em contato com Deus, né? Além da catequese que já participam, mas eles vão fazendo toda essa caminhada, né, junto conosco na célula, né, no ambiente próprio, na linguagem deles, tudo apropriado, né? Mas assim, é uma oportunidade de a família, porque às vezes numa pastoral a gente não consegue levar a criança todo o tempo, porque o assunto às vezes não é tão interessante, né? Mas dentro de uma célula de evangelização, dentro da nossa casa, nós conseguimos também trabalhar toda a família, na verdade. Entendo. O Fernando, o Fernando já tem microfone ali. O Fernando, não é muito fácil mexer com gente, né? Não. O ser humano é o ser mais complicado de todos que existe, né? São Francisco dizia, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os animais. Né? Porque o ser humano, claro, nós temos liberdade, livre-arbítrio, inteligência, vontade, consciência, que os animais não têm, por isso que nós somos belos, né? Mas isso cria alguma dificuldade, relacionamento, etc. Como é que é isso, né, nesse trabalho? Faz parte. Há muito atrito, vocês... Sim, há uma dinâmica para resolver isso, para enfrentar, porque isso acontece mesmo, né? Acontece sim, e até a gente brinca, né? Às vezes as pessoas saem da célula por algum problema, ou falam mal, né? E tem uma frase do Sandro que eu acho interessante, que ele fala assim, meu irmão, se você encontrar uma célula que seja perfeita, não entre nela, porque você vai estragá-la. É bem o caminho. Porque todos nós temos as nossas características, as nossas carências. E mais, eu vejo a célula, eu gosto de fazer uma analogia, com o porco-espinho. O porco-espinho, a gente sabe, ele é espinhudo, mas chega quando ele está lá no mato, no seu habitat natural, e aquela noite fria, a única maneira dele sobreviver a uma noite fria é juntar todos eles, né, num pequeno grupo assim, e para que um vá passando calor para o outro. E aquele que está no meio, ele sai, vai para fora, e aquele que está fora. Então, durante a noite, eles ficam se revezando ali, para que um vá esquentando o outro. Só que eles têm os espinhos. Então, no final de uma noite de inverno, eles sobrevivem ao frio, mas eles estão bastante espetados, machucados. Mas se eles não estiverem unidos, eles não sobrevivem. Eles morrem de frio. Então, assim, nós seres humanos temos muitos espinhos e nós nos espetamos uns aos outros. Mas não é por isso que eu vou escolher viver sozinho, porque eu não vou conseguir viver, eu não vou conseguir sobreviver ao mundo, né? Então, a gente tem que se juntar nas células, entender, às vezes, a espetada que você leva de um, você também acaba fazendo do outro, mas entender isso num ambiente fraternal. Conforme o relacionamento vai se aprofundando, a gente começa a ser mais tolerante com isso também.
E é uma maneira de você exercitar o perdão ali no dia a dia, né? Não é uma pregação que você ouve e não coloca em prática. Exercitar a paciência, então você né? exercita a paciência, Caridade. a caridade, né? A fraternidade. Você começa a entrar na escola da fraternidade, de fato. Bom, em tudo isso, eu lembro o seguinte, né? Para a gente fazer assim um fecho nesse programa. No ano 2000, o Papa João Paulo II lançou aquele programa da nova evangelização. Né? Porque o Papa disse nova por quê? Porque a maneira que a evangelização vinha sendo feita meio que envelheceu. Você vai comprar um sapato novo é porque o outro seu já está velho. Né? Não que o conteúdo esteja velho, mas a maneira de colocar. E ele pediu uma nova evangelização com 3 características. Novo ardor, fogo do Espírito Santo, novos métodos e uma nova expressão. Eu vejo aí, tanto nos grupos de oração, nas comunidades de vida como nas células, eu vejo exatamente isso acontecendo. E que Deus realmente faça com que tudo isso possa acontecer. Bom, chegamos ao final do programa, na televisão a gente precisa cumprir o horário com uma certa exigência. Eu quero pedir aos sacerdotes que estão nas casas, eu sempre peço no final do programa, que nos dê a bênção, né? E que essa bênção se espalhe por esse Brasil hoje, exatamente, quem sabe, abrindo para muitas paróquias, né? Essa iniciativa que hoje vocês explicaram aqui, né? Segundo o desejo do Espírito Santo, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Fernando. Deus lhe pague mesmo, vocês terem vindo de São José dos Campos aqui. Voltem para casa com Deus. E olha, deixa o convite para o Padre Luiz Fernando um dia vir, quem sabe com vocês aqui, fazer um programa sobre, não só sobre esse assunto, mas todos os outros assuntos também. Com certeza. Muito obrigado. E a vocês todos que vieram, vocês de casa, nosso muito obrigado também por ter acompanhado o programa até aqui.